Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podify. Eu sou o professor Vitor e hoje eu estou aqui para ter uma conversa, um bate-papo que vai abrir a mente de todo mundo sobre carreiras e educação. Hoje nós vamos conversar com um convidado que tem uma trajetória única, unindo a sala de aula e o mundo corporativo. Ele é doutor em Linguística Aplicada pela PUC e mestre em Educação, mas a bagagem dele vai muito além da teoria. Ele atuou por 26 anos como gestor de pessoas e foi coordenador geral no Ministério do Trabalho. Além disso, é escritor com 6 livros publicados e um grande especialista em desenvolvimento humano. É uma honra receber aqui hoje o professor doutor Antônio Artequilino. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vitor. É uma satisfação enorme ter o privilégio de estar aqui com você. Professor, você tem uma formação riquíssima que vai da história à linguística aplicada. O que te moveu a continuar estudando ao longo de toda a vida? Esse é o tal do lifelong learning? Victor, eu acredito piamente que nós devemos assumir a postura de quem quer aprender, porque somos eternos aprendizes. Acredito que ninguém, mesmo chegando à idade de 100 anos de idade, pode dizer que aprendeu tudo, que não há mais nada para ser aprendido. Muito pelo contrário. Conhecimento é algo que se faz e se desfaz, se constrói e se desconstrói. Eu acredito também que a formação escolar, acadêmica, ela depende de 3 dimensões. E essa dimensão se estende também para a nossa formação como pessoas, como seres humanos, ou seja, formação para a vida. As dimensões são as seguintes: a dimensão da quantidade. Na educação escolar e acadêmica, é claro que valorizamos muito a quantidade de livros que lemos, de artigos que escrevemos, de textos que produzimos, quer sejam dissertativos ou literários, didáticos ou não. Mas a quantidade por si só, ela não justifica de forma alguma esse afinco, essa perseverança na educação. Então a gente entra numa outra dimensão, a dimensão da qualidade. A qualidade define aquilo que é bom, o que não é tão bom, é regular, o que é ruim. Então a qualidade sempre nos ajuda a buscar um nível mais elevado, quer seja de leituras que fazemos, de observações, de ponderações, de conclusões, de conversas. Mas, para justificar esse meu posicionamento firme, convicto, de eterno aprendiz, eu quero enfatizar a 3ª dimensão, que é a dimensão da intensidade. Veja, vamos dar um exemplo bem claro nesse sentido. Como leitor, eu posso valorizar muito a quantidade de páginas de um determinado livro que leio. Mas essa quantidade vai depender da qualidade. Li com atenção, observei os detalhes, consegui compreender o que estava lendo. Então uni quantidade e qualidade. E a intensidade? A intensidade, ela consiste na emoção que foi aflorada, que veio à tona com a leitura desse livro. A sentimentalidade, a reflexão que foi gerada de algo importante, de algo significativo, de algo que pode fazer a diferença na minha vida. A intensidade tem a ver com o ímpeto, com a vontade, com o entusiasmo, com aquele interesse enorme e genuíno que temos de aprender para transformar o mundo, para transformar a vida. Então, nesse percurso de eterno aprendiz, eu procuro aliar essas 3 dimensões, mas dar uma importância muito maior à questão da intensidade. E aí sim, eu acredito que devemos trabalhar em prol de uma boa formação escolar e acadêmica, sem abrir mão de uma boa formação humana, de uma boa formação para a vida. E aproveitando que o senhor comentou sobre a formação escolar, acadêmica, e como a educação gera essa transformação ao longo do tempo, o senhor poderia comentar um pouco sobre o início da escola pública, lá nas décadas de 90, o que mudou na sala de aula daquela época para hoje? Sim, eu fui fuzileiro de infantaria, ainda no serviço militar. E quando saí, resolvi trabalhar com educação física, né? Que estava na área da educação.
E aí logo ingressei, fui convidado para atuar numa escola pública como professor temporário. Isso foi, Vitor, em 1990. E trabalhei numa escola pública durante 5 anos. Na escola pública me apaixonei por todos os processos, né? E aí eu atuei como professor dentro e fora de sala de aula, como supervisor pedagógico. A escola era carente, logo me convidaram para ir para dentro da sala de aula. E aí tive até que ser autodidata para poder desenvolver conteúdos que fossem importantes para aquelas crianças e jovens, porque era uma escola de ensino básico. Então essa experiência foi muito rica. Na sequência, fui aprovado num concurso público e me tornei funcionário de carreira do Banco do Brasil. E permaneci nessa instituição por 26 anos. Mas já no primeiro ano de Banco do Brasil, fui aprovado numa seleção interna para educador corporativo. E atuei como educador corporativo da Universidade Corporativa do Banco do Brasil por 25 anos. Ou seja, comecei atuando na escola pública, entrei numa empresa bicentenária, importantíssima para o Brasil, que é uma empresa de economia mista, o Banco do Brasil, e consegui aliar o trabalho de bancário, de técnico, de analista, de consultor, de gestor, com o trabalho em sala de aula como educador. E após sair do Banco do Brasil, trabalhei como consultor educacional, diretor de escola, professor também da rede pública estadual, ou seja, abracei a educação para sempre, porque ela dá sentido ao meu viver e eu quero atribuir o máximo de significado a esse trabalho que realizo como professor e educador. Aproveitando que comentou um pouco sobre essa primeira experiência na educação, na escola pública, entrou como professor e foi pegando outras áreas ali ainda, eu imagino que isso deve ter te trazido experiências de vida, né, e aprendizados que foram se somando em outras esferas e dimensões da sua vida que posteriormente levaram você a escrever livros também. E eu imagino que o trabalho na educação às vezes possa envolver ali numa boa relação com seus alunos um princípio de um sentimento de paternalidade, talvez. E você tem um livro que o senhor escreveu, você lançou agora em 2025, o livro Um Pai, Três Filhos e a Vastidão do Amor, né? Como a paternidade e a poesia influenciam o seu jeito de ver a educação? Excelente pergunta, Victor. Esse livro foi escrito em parceria com meus 3 filhos, João Vitor, Paulo Ricardo e Marco Antônio. Foi um verdadeiro encontro de gerações. E a escrita desse livro me proporcionou um aprendizado enorme sobre a importância da paternidade. Os meus filhos escreveram textos, os textos deles são belíssimos. Mas os meus textos, eles buscaram enaltecer a paternidade como sendo algo importante. Mas o que mais inspira a paternidade é a maternidade, que é sagrada. Já dizia José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e escritor do livro Ensaio sobre a Cegueira, o seguinte: certa vez questionado sobre a dureza, né, com que muitas pessoas tratam questões essenciais do viver humano, ele disse o seguinte: se tens um coração de ferro, faça dele bom proveito. O meu coração é de carne e sangra todo dia. Então a questão da maternidade e da paternidade nos humaniza. É uma questão que tem que ser analisada com poesia. E aí me vem à mente também a maiêutica de Sócrates. Ora, se eu falei que a maternidade inspira a paternidade, é porque eu acredito que o pai não deva ser aquela figura rude, punitiva, disciplinadora. O pai deve e pode contribuir com a formação dos filhos, mas com gentileza, com amorosidade, com acolhimento, seguindo os passos e a inspiração da maternidade. O princípio máximo da maiêutica, que pode orientar todas as atividades desenvolvidas pelos seres humanos, é a seguinte: é tirar o humano de dentro do humano, ou seja, o trabalho do pai e da mãe é semelhante ao trabalho de uma parteira. É por isso que ele dizia, tirar o humano de dentro do humano. E é por isso que paternidade e poesia devem andar de mãos dadas, inspirados pela maternidade. Inclusive na educação. O senhor acha que o professor
precisa ser um pouco poeta para encantar os seus alunos? Excelente, Victor. Fundamentalmente na educação. Porque quando falamos que a educação é a solução, se não para todos, mas para a maior parte dos problemas da humanidade, isso é muito sério. Por quê? Quero até fazer uma ilustração. Certa vez, uma criança chegou para o pai e disse: pai, não consigo resolver esse exercício de matemática. E o pai disse: tente, meu filho. E o filho respondeu: é impossível, absolutamente impossível. Já tentei dezenas de vezes. E o pai disse algo sumamente importante para o filho. Ele disse: o impossível é tudo aquilo que nós ainda não aprendemos. E aí nós podemos exemplificar essa fala, né? Por exemplo, quem nunca aprendeu a andar de bicicleta, se subir numa, vai cair. Quem nunca teve a oportunidade de aprender a nadar, se for jogado numa piscina, num lago, num açude, corre o risco de se afogar. Quem nunca aprendeu a pilotar um avião, aí a gente vai para questões mais complexas. Se entrar num avião e ousar pilotá-lo, poderá provocar um grave acidente. Ou seja, o impossível é tudo aquilo que nós não aprendemos. E existem pessoas que ainda não aprenderam a amar, não aprenderam a acolher, a perdoar, a compreender, a orientar, a acompanhar, a avaliar. Então, a questão da paternidade deve inspirar tudo o que fazemos na educação. Assim como a questão da maternidade, assim como o amor que nos move a fazer sempre o melhor para os nossos filhos. Quando a gente fala que a educação resolve problemas, é nesse sentido. Porque a educação muitas vezes nos ensina de uma forma diferente. Aprendemos ao desaprender. Construímos coisas novas ao desconstruir coisas velhas. Então, não há nada que não possa ser mudado. Vou dar um outro exemplo, Victor, para concluir. Aristófanes, que foi um dramaturgo grego, ele era irônico, né, e sempre muito bem-humorado, e ele disse certa vez o seguinte, ele disse: a embriaguez passa, a juventude envelhece, a ignorância pode ser ensinada, mas a estupidez é eterna. E muitas pessoas acreditam piamente nisso. Olha, quem é estúpido, quem é arrogante, quem é ignorante, quem é agressivo, quem é violento, quem é desordeiro, quem é irresponsável, não tem conserto. E aí entra a educação. A pessoa pode, assim como a pessoa aprende a fazer o que é bom, ela aprende a fazer o que não é bom. E se hoje no mundo nós temos pessoas que desrespeitam, agridem, são intolerantes, é porque aprenderam dessa forma. Precisam desaprender para aprender a partir de pressupostos da humanização, pressupostos civilizatórios de dignidade, de respeito. Isso nos leva a uma próxima pergunta de outro trabalho que o senhor realizou, que foi leitura em presídios. Pessoas que, como o senhor disse, podem ter aprendido a caminhar por alguns caminhos menos agradáveis e acabaram se encontrando nessa situação. E o senhor fez um trabalho com leitura em presídios, né? Como a educação pode ser um instrumento de liberdade real em ambientes tão fechados? Eu vou responder essa pergunta a partir de uma contextualização. Eu trabalhei como coordenador pedagógico de um processo de alfabetização no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Eu era gestor do Banco do Brasil, mas também era educador formador do programa Bebê Educar. Foi um programa de alfabetização importantíssimo, mantido pela Fundação Banco do Brasil. E assumimos sim o desafio de alfabetizar detentos lá do complexo prisional. Foi uma experiência riquíssima, porque grande parte da população carcerária é constituída por pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, de negros, de pobres, pessoas provenientes de famílias desestruturadas, né? Infelizmente, é um problema que é muito grave e que requer ação. Nessa ação, Victor, nós conseguimos alfabetizar 231 detentos. E aí me vem à memória Fyodor Dostoiévski, que escreveu um livro chamado Recordações da Casa dos Mortos, porque Dostoiévski foi preso ao participar de um círculo que era considerado subversivo, o círculo Petrachevski, e aí foi preso pelas forças policiais do czar Nicolau. E aí ele foi condenado à morte, mas no momento da execução essa pena foi comutada para pena de prisão.
E ele foi mandado para uma prisão na Sibéria. E veja, o que é que acontecia nessa prisão lá na Sibéria? Os presos eram submetidos a atividades terríveis, como, por exemplo, encher o carrinho de mão com areia num determinado ponto do pátio, carregar essa areia no carrinho de mão e despejar do outro lado. Ainda do outro lado, encher novamente o carrinho de areia, levar para o ponto inicial e despejá-la. Qual é a analogia que a gente pode fazer? Essa atividade não tinha sentido nenhum. Como o mito de Sísifo, não é? Exatamente, exatamente. Depois ter que levantar de novo. Exatamente, como o mito de Sísifo, que levava uma rocha até o cume de uma montanha e ela rolava de volta num círculo interminável. Veja, tudo aquilo que não tem a constituição de sentido, aquelas atividades para as quais não conseguimos atribuir significado, elas perdem importância e relevância. E elas nos levam a um vazio existencial. Portanto, levar possibilidades de leitura de livros para detentos é importante, porque é uma atividade que ajuda na formação dessas pessoas. Faz sentido. Com essa atividade, eles crescem intelectualmente, crescem na sua formação humana e conseguem haver possibilidades de superar essa condição de preso, de detento, para ser ressocializado e passar a conviver novamente em sociedade. A gente precisa dar sentido àquelas questões que transformam a vida, que modificam a realidade. A leitura modifica a realidade e a transforma para melhor. A educação, sim. Quer seja em ambientes com espaços privativos de liberdade, como é o presídio, como em hospitais, né? Como em lugares onde as pessoas sofrem, né? Em lares, e principalmente na escola. É necessário que os professores atribuam sentido àquilo que realizam e ajudem os alunos a dar importância ao processo de estudo, de reflexão, de observação, de elaboração do pensamento crítico, para terem autonomia, para terem independência intelectual e para crescer. Inclusive pais e mães, né, sempre incentivando a leitura de seus filhos. Sem dúvida. Já vi pesquisas mostrando como o desenvolvimento cognitivo da criança é muito maior quando os pais têm momentos de leitura com eles. Exatamente, exatamente. Ajuda a abrir mais o horizonte, né, e a mente. A leitura é essencial para o desenvolvimento não só cognitivo, mas também para o desenvolvimento de competências socioemocionais. E aí eu explico rapidamente o porquê. Aí a gente trata de duas dimensões, a dimensão da interioridade do eu. O eu se relaciona consigo mesmo por meio da reflexão, do pensamento crítico, da elaboração de ideias. E aí o eu, ele se encontra com o outro nessa dimensão da alteridade. Se o eu requer respeito a si próprio, autocontrole, autodomínio, autoconsciência, esse encontro com o outro, o encontro da alteridade, ele requer respeito, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de compreender, de acolher, de perdoar e de ajudar no desenvolvimento da outra pessoa. Por isso que é importante, nesse processo, a gente compreender que a leitura, ela contribui para a formação integral do ser humano. Ninguém pode escrever se não ler, porque a leitura é indispensável para que você tenha domínio da língua no seu padrão, na sua norma culta. A leitura abre horizontes, incentiva a criatividade, o imaginário e abre possibilidades para que você possa refletir e pensar a partir de novas perspectivas. Legal. O senhor comentou de várias habilidades e competências que envolvem paternidade, maternidade, educação, leitura, desenvolvimento emocional de todas as, não só crianças, né, mas todos aqueles atos de mente aberta para aprender. E existe um outro cargo, né, um outro espaço a ser ocupado que exige essas mesmas habilidades e competências, que é o de liderança, né? Você foi gestor de RH de grandes estruturas. Que competências de liderança corporativa você acha que todo diretor de escola deveria ter, por exemplo? Vitor, eu vou responder a sua pergunta fazendo uma ilustração. E vai ser uma ilustração divertida, porque eu vou falar do Joãozinho. Joãozinho, certa vez, acordou muito indisposto e não queria levantar da cama.
A mãe de Joãozinho bateu na porta do quarto dele e falou: Joãozinho, tá na hora de levantar. Você precisa ir para a escola. E Joãozinho ficou quieto, não falou nada. A mãe insistiu: Joãozinho, acorda, levanta, você precisa ir para a escola. Joãozinho não respondeu. Aí ela ficou furiosa e bateu com mais força: por que você não quer ir para a escola? E Joãozinho respondeu: mãe, eu não quero ir para a escola porque lá os professores me olham de forma atravessada. Os alunos não gostam de mim. Me sinto hostilizado, perseguido. Eu não quero ir para a escola. Ela falou: você precisa ir para a escola. Aí o Joãozinho retrucou: não vou, não vou e não vou. Aí a mãe finalmente perdeu a paciência e disse o seguinte: Joãozinho, meu filho, você precisa ir para a escola. Afinal de contas, você é um homem de 40 anos e é o diretor da escola. Com isso, eu vou responder a sua pergunta. Uma competência essencial de liderança para um diretor escolar é a capacidade de assumir responsabilidades. A responsabilidade é essencial e tudo vai depender dela. Assumir a responsabilidade pela gestão pedagógica, pela gestão financeira, pela gestão administrativa. Assumir a responsabilidade pelo processo comunicacional, ou seja, o processo de comunicação com os professores, com as famílias, com os alunos, com os coordenadores. Sem a assunção da responsabilidade, tudo mais ficará comprometido. É por isso que eu acredito que uma competência essencial, fundamental, importantíssima, relevante de liderança para o diretor é a responsabilidade. E o senhor comentou que, ao assumir essa responsabilidade, o diretor vai precisar se comunicar com todos esses departamentos ali da escola, com os alunos, com a família, com a comunidade escolar ao redor como um todo. E aí entramos na comunicação. O senhor, doutor em linguística, né? Qual você acha que é o maior erro de comunicação que cometemos hoje nas escolas? Victor, e eu também tive a experiência de ser diretor de escola pública, né? Lá na cidade de São João da Boa Vista. E aí você falou da formação como linguista, e eu já me debrucei bastante sobre esse tema. E posso afirmar categoricamente que a comunicação genérica, feita de forma abrangente, sem considerar as peculiaridades, as particularidades, as singularidades, as diferenças, ela leva o processo comunicacional ao fracasso. Por exemplo, você não pode emitir uma única mensagem para todas as famílias, porque elas são diferentes. O que prevalece no ambiente escolar é a pluralidade. Eu não posso dirigir a todos os professores a mesma mensagem, porque eu terei um grupo de professores que estão mais alinhados às recomendações da direção, outros menos alinhados, alguns professores mais dedicados, outros menos dedicados, alguns professores que conseguem envolver os alunos e outros que não conseguem envolver. Então, como é que eu vou utilizar uma comunicação genérica como se o corpo docente fosse homogêneo? Ele é heterogêneo. O mesmo se aplica às famílias, que são heterogêneas, aos coordenadores pedagógicos, que constituem um grupo heterogêneo. Então, para concluir, a educação escolar exige, e aí da parte da direção, uma comunicação não genérica, mas uma comunicação voltada para todos os grupos que constituem a comunidade escolar. Conselhos, família, corpo docente, corpo discente, de coordenação e assim por diante. Muito bom. E pensando na escola como esse lugar de formação de pessoas, de desenvolvimento humano, o senhor trabalhou em todas as áreas possíveis dentro da escola, né? Como professor, como diretor, e unindo sua experiência no Ministério do Trabalho e a sua visão como especialista no desenvolvimento humano, hoje vivemos o boom da inteligência artificial, né? E muitas coisas estão mudando na nossa sociedade muito rápido, inclusive a educação e principalmente o planejamento para o futuro, né? Muita gente tem medo do futuro das profissões, né? Tudo está mudando muito rápido. Na sua visão, o que a máquina nunca vai conseguir fazer tão bem quanto o ser humano? O que a máquina não vai conseguir substituir nós, seres humanos? Eu acredito
que a inteligência artificial, ela traz grandes contribuições para todas as áreas. E a educação é uma delas. Mas nós temos que saber utilizar a inteligência artificial para que ela respeite as nossas especificidades humanas. O que a gente precisa é de uma inteligência artificial humanizada. E por que eu digo isso? Porque a máquina jamais saberá compreender. A máquina jamais terá condições de perdoar. A máquina jamais terá condições de se preocupar, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro para saber o que ele entendeu, o que não entendeu, o que ele precisa para entender, qual o apoio, qual o acompanhamento. Essas questões são eminentemente humanas e envolve o que você falou, né? Eu fui coordenador geral de relações de trabalho. Então essas questões, elas envolvem relações. Ela envolve interação. Primeiro, aquilo que eu já falei. A interação da pessoa consigo mesma, com o mundo e com o outro. E é nessa relação com o outro que a máquina jamais, e eu afirmo, jamais poderá substituir o ser humano. E para fechar nossa conversa, aproveitando que a máquina não vai conseguir atrapalhar nesse sentido do ser humano, às vezes o próprio ser humano acaba se atrapalhando com outro ser humano também, principalmente nas redes sociais, né? Em um mundo de fake news e comunicação acelerada nas redes sociais, qual você acha que é o papel da educação na formação de um pensamento crítico real, para que o aluno não seja apenas um repetidor de informações, e muito pior, um repetidor de informações falsas, erradas? Victor, a educação, ela tem uma finalidade, que é a de promover o ser humano, valorizar o ser humano, e nas suas relações mais genuínas. Então a educação, ela precisa contribuir para a formação de consciências críticas. O que vem a ser consciência? Consciência. É estar no mundo com algum saber. Você lembra da classificação biológica? O Homo sapiens, sapiens. O homem sabe que sabe. Mas nós sabemos que podemos iludir também. Podemos enganar, podemos deturpar. Mas quando isso é feito de forma não bem intencionada. Então a educação precisa, a todo custo, resgatar a dignidade, a autenticidade, a originalidade e contribuir para que as pessoas pensem com autonomia, com independência, selecionando criticamente aquilo que realmente tem a ver com o real e aquilo que distorce o real. Isso é fácil? Não é fácil. Mas o que eu posso lhe dizer como educador é que os tolos, os incautos, os ignorantes, aqueles que não leem, aqueles que não se atualizam, são as vítimas desse processo gigantesco de desinformação que acontece na internet, de forma online, nas redes sociais. E aí a gente joga fora um recurso essencial, porque as redes sociais podem contribuir para o crescimento das pessoas, para a aproximação das pessoas, para a melhoria do relacionamento humano. Mas, infelizmente, podem fazer também o contrário. E aí, para concluir, a educação é vital para que a gente possa reverter esse quadro de desinformação, de alienação e de produção de inverdades na internet. E isso com o desenvolvimento da consciência crítica, participativa, autônoma, lúcida. Então queremos inteligência, mas inteligência com autenticidade. Queremos uma educação voltada para a boa intencionalidade. Porque, como eu disse antes, podemos educar para as pessoas serem intolerantes. E quando você mente na internet, jogando uma pessoa contra a outra, você está educando. Mas educando para que sejam pessoas rudes, agressivas, pessoas intolerantes, pessoas que odeiam o próximo. A educação realmente voltada para a humanização, para o crescimento das pessoas, ela não pode de forma alguma aceitar isso. Temos que educar para a civilidade, educar para dignificar as relações das pessoas e para valorizar o ser humano. Então, professor, muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando mais um episódio do Podify. E, professor, diga onde a gente pode encontrar o senhor nas redes.
Vitor, eu tenho trabalhado arduamente na produção de conteúdos significativos, de conteúdos que contribuam para o pensamento crítico, para provocar nas pessoas o que há de melhor, o aprendizado. Criei um canal no YouTube, se chama Pensar com Arte, hífen Quilino, é um trocadilho, Pensar com Arte Quilino, porque meu nome é Antônio Arte Quilino. Quero lhe dizer que foi um prazer enorme, agradeço muito o privilégio de ter estado aqui, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de acompanhar e seguir a Unify nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio.